Bom dia, pessoal. Como estão? Continuando os nossos estudos a respeito da página de Emmanuel, das observações de Emmanuel sobre a questão das enfermidades, nós estamos acompanhando o livro Pão Nosso. Então, nós vamos hoje trabalhar o capítulo 51, ok? O capítulo se chama Socorre a Ti Mesmo. Eu vou ler e depois a gente vai tecer alguns comentários. Vamos lá. Socorre a Ti Mesmo, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Isso está em Mateus, no capítulo 9, no versículo 35. Emmanuel diz assim: cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento, mas, no entanto, cuida de reajustar as emoções e as tendências. Persegue a gastralgia, mas educa os teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia, não os sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprazes. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueça a pregação do reino divino em teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Então, vejamos, vamos entender um pouco as observações que o Emmanuel está trazendo para nós. Primeiro, o texto chama-se Socorre a Ti Mesmo. Veja, a observação é para nós. Socorre a ti mesmo. E ele diz, pregando o evangelho, é uma explicação da passagem de Jesus pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Porque quando fala em pregação do evangelho, ele não está dizendo simplesmente a fala, não é simplesmente nos envolvermos com a pregação sem sentido, não é simplesmente aquela fala verbalizada da boca para fora, mas necessariamente é pregando o evangelho a partir do momento que quem fala luta para colocar em prática. Veja, luta para colocar em prática. Nós não estamos colocando que os pregadores do evangelho são referências, são modelos, de que já estão dando conta de colocar tudo em prática. Nada disso. Apenas o pregador do evangelho é aquele que tem uma facilidade maior para a exposição. Mas a luta ainda é maior porque, além dele pregar, anterior a isso, ele tem que ler. Anterior, ele tem que estudar. Então, este aprofundamento de leitura e de estudo já o coloca numa condição diferenciada de luta. Ah, mas assim também será com aquele que escuta? Sim. Aqueles que se envolvem com a escuta, daí a pouco eles estarão também pregando. Se não for pela verbalização, será pela atitude. Pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades é uma avaliação como está o nosso corpo físico. E aí veja como que Emmanuel trabalha para a gente, ou trabalha conosco, para que nós nos avaliemos. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. O que ele está dizendo? Tem a dificuldade física, mas como está a sua visão espiritual? Como está a sua ótica na relação com as pessoas? Na relação com os afazeres domésticos, com os afazeres sociais? Principalmente,
como está a sua ótica na relação com as pessoas. Que muitas vezes a gente aponta para situações do outro, mas situações negativas. A gente assenta para conversar com eles e sempre vislumbrando situações negativas. Então, Emmanuel fala para a gente curar da estrutura física, mas para a gente se atentar para a estrutura espiritual. Então, ainda que o outro apresente dificuldades, como todos nós apresentamos, atentemo-nos para a visão espiritual positiva. O que ele tem de bom para apresentar? Tanto que ele fala, corrige a visão espiritual dos teus olhos. Num outro momento, o que Jesus coloca para a gente? Que nós nos atentamos para o cisco no olho do outro e não vemos a trave, quer dizer, não vemos o poste no nosso olho. A gente vê um cisco no olho do outro e não vemos o poste que carregamos, porque a nossa tendência é observar o outro e não observar o nosso estado íntimo. A proposta de Emmanuel cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. Agora, observemos o lado emocional. Muitas vezes, se do lado espiritual Jesus já coloca, nessa complementação que o Emmanuel traz, nessa explicação, para a gente não se atentar para o cisco no olho do outro, mas sim para a trave no nosso, no lado emocional, tem coisas que a gente não deseja ver. Tem coisas que a gente não deseja ver. Por quê? Porque se a gente começar a ver, a gente vai ter que lutar para fazer mudanças. E nós não estamos querendo fazer mudanças. Então, a gente dificulta a nossa estrutura de crescimento. Então, temos uma questão emocional que a gente não quer ver. Temos uma questão espiritual, onde a gente vê o cisco no olho do outro e não vê a trave no nosso. E temos uma questão física, que é a catarata ou conjuntivite, ou qualquer problema visual, é para nós nos atentarmos como corrigir o nosso corpo espiritual. Cuidar do corpo físico, mas atender o corpo espiritual. Tanto que Jesus coloca para nós, vocês vão lembrar, lá no Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha em Mateus, ele compreende 3 capítulos, o capítulo 5, 6 e 7. O Mateus, ele é o que traz para a gente o Sermão da Montanha com mais riqueza de detalhes. O Sermão da Montanha em Mateus, no capítulo 6, ele vai colocar para a gente no versículo 22 assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quer dizer, por mais que haja uma dificuldade física, e a gente vai cuidar dela, o nosso corpo ele vai irradiar essa luminosidade em função de nós começarmos a observar o bem-estar do outro, a luta do outro, o esforço do outro, a vitória do outro, sem a gente se preocupar com o lado negativo que o outro apresenta. E muitas vezes nos atentarmos para o lado negativo do outro é a gente atentar para o negativo que está em nós. Que se eu consigo ver o lado negativo do outro, é porque esse negativo já caminha comigo. No outro parágrafo, Emmanuel diz assim, defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Defende-te contra a surdez. Vão cuidar do aparelho físico. Faz exame, vai no otorrino, verifica se tem alguma coisa, se tem dor, se tem infecção, se tem cera, se tem predisposição à oleosidade. Faz a sua avaliação. Questão física. Mas retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. E aí nós temos 2 tipos de solicitações. A solicitação física, daquele encarnado que vem, que nos procura, que muitas vezes ele quer um conforto, ele quer um ombro amigo, ele quer que a gente apenas o escute, não que a gente vai dar lições de moral, não é isso. Ele quer se expor, ele quer se manifestar, ele quer contar com a sua solidariedade. Retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Então, como eu disse, temos 2 maneiras, ou 2 perfis de pessoas que falam conosco. A pessoa física, nos nossos convívios, nos diversos ambientes sociais, e também aquela escuta espiritual. O que a gente está registrando que está chegando para nós? Então, veja, no momento de dificuldades que a nossa sociedade está vivendo, é uma tendência nossa nos atentarmos muito para as questões negativas. Às vezes a gente não escuta tanto
os jornais ou as pessoas. Mas uma informação que a gente escuta, a gente fica com ela o dia inteiro na nossa cabeça. A gente fica com ela o tempo todo irritando-nos. E às vezes o pouquinho que a gente se dirige ao outro, nós estamos manifestando o mal-estar que a gente está construindo aqui dentro. Por quê? Porque escutamos sem retificação o registro daquilo que estava sendo colocado para nós. E ele fala, retifica o teu modo de registrar. Então chegaram, não estou dizendo que se a pessoa vem falar com você, ô fulano, não vem falar comigo nesse assunto. Não, escuta. Escuta. Mas e se a pessoa quiser que você teça algum comentário? Se você sentir que vale a pena tecer um comentário que procede, que não seja agressivo, que não seja de julgamento, teça o comentário. Se você sentir que não, escuta. E se o outro quiser que você comente, aí na hora que você for dada a palavra, você coloca. Olha, eu prefiro não comentar sobre esse assunto, não. Ah, mas o que te custa opinar? Não me custa nada, mas eu prefiro não opinar para a gente não entrar em contenda, não que eu pense de forma divergente, mas a contenda íntima, ela é muito mais dolorosa do que a contenda social. Então tem coisas que a gente não precisa comentar. Você escutou no jornal? Guarda. Alguém teceu um comentário? Guarda. Ah, mas esse guardar não vai trazer determinadas situações de mal-estar no nosso estado íntimo? Depende. Se você ficar processando aquilo ali o tempo todo, aí eu devia ter falado. Aí eu devia ter feito, eu devia ter agredido, eu devia ter manifestado. Esse aí traz dificuldades. Esse movimento traz dor, esse movimento traz feridas. Mas se você não fizer este movimento, escutou, nós não temos esse ditado popular, entra por um lado e sai pelo outro. Tem coisas que a gente não precisa guardar. Então, não fica remoendo determinadas escutas que são negativas. Tanto que Jesus coloca para nós na parábola do semeador, no último versículo da parábola, que ela está no capítulo 13, nos versículos 3 a 8, mas o 9, que ele fecha a parábola, ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, aprende o bem-estar daquilo que está sendo colocado, retifica a tua escuta, filtra aquilo que você está ouvindo e não desenvolva situações de surdez para o seu estado fisiológico. Medica a arritmia e a dispneia, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Medica a arritmia e a dispneia. E não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Olha, aqui ele já está colocando a respeito do estado íntimo, da forma da gente sentir as situações. Cuida do coração. Se precisar de uma avaliação, vai lá, cuida, procura o cardio, veja o que o cardiologista tem, você sente que precisa de uma avaliação. Então, cuida do aparelho cardíaco. Por outro lado, eu estou lembrando aqui da colocação que a Joana de Ângeles faz, antes da gente dar continuidade, no capítulo Corpo do livro Lampadário Espírita, a Joana faz para a gente uma colocação no capítulo 4, que a bomba cardíaca, numa vida média de 70 anos, ele bate aproximadamente 2 bilhões e meio de vezes. 2 bilhões e meio de vezes. Sem parar. É o tempo todo, é ininterruptamente trabalhando em nosso favor. Então nós vamos cuidar. Medica se for preciso, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Não age sem pensar. Mas também não age só pelo sentir. Eu tenho uma amiga que no consultório dela tem lá uma frase na entrada assim, siga o teu coração, ele sabe o caminho. Veja bem, quando ela diz a respeito, siga o teu coração que ele sabe o caminho, conversando com ela a respeito, eu coloquei para ela que, na minha maneira de entender, quando nós conversávamos a respeito de alguma frase que chama a atenção dos pacientes, o cuidado com determinadas frases, porque tem pessoas que já são impulsivas e acham que é o coração e que vai determinar a caminhada. O coração vai dizer com qual sentimento você trilha aquela caminhada, mas é a razão que te diz se você deve ou não seguir aquele caminho, porque a razão te mobiliza a pensar. O coração te facilita o sentir.
Então, cuidado com a impulsividade arrasadora. Ou seja, sente isso ou sente aquilo, para pensar antes de colocar aquele sentimento em ação. Até tem uma observação aí que vocês já ouviram falar aquelas pessoas que têm, fulano tem um coração de pedra. Normalmente, as pessoas que trazem emocionalmente alguma dificuldade cardíaca, normalmente são pessoas que têm o perfil mais rígido, que não quer rever posturas, que não quer rever maneira de pensar, que não quer rever a forma de atuar, que não quer rever a fala com qual está se relacionando com as pessoas. Então a gente diz coração de pedra. Então, a leitura emocional, se a gente pegar o livro Como Superar as Doenças, de Jack Lawson, ele coloca para nós que os problemas cardíacos, normalmente as pessoas que desenvolvem são aqueles que trazem alguma dificuldade no campo emocional no que diz respeito à rigidez. Então, nos atentemos para essas posições. No parágrafo seguinte, o Emmanuel diz assim: combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e as tendências. Combate a neurastenia e o esgotamento, ou seja, combate a irritabilidade, a impaciência, a agressividade. Combate isso. Não deixe que isso domine a sua maneira de sentir, a sua maneira de pensar. Só que no lado espiritual, o que Emmanuel diz para a gente? Cuida de reajustar as emoções e tendências. Normalmente, a pessoa que está trazendo muita irritabilidade, vai trazendo esse perfil neurastênico, são pessoas que querem controlar tudo. Então, quando alguma coisa foge do controle dela, aí já do lado psicológico, alguma coisa foge do controle dela, ela começa a dar vazão para a irritabilidade. Então, se ela dá vazão para a irritabilidade, ela vai apresentar alguma disfunção, futuramente alguma disfunção cerebral, alguma perturbação emocional. Então, o Emmanuel diz para nós, combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Você tem uma tendência a ficar irritado? Tem uma tendência a agredir? Tem uma tendência? Olha, combate. Escuta o outro, veja o que ele tem para te trazer. Não se permita a irritabilidade, principalmente se ela não tiver qualquer objetivo. Por que dizer que a gente não se irrita por inúmeras coisas que acontecem durante o nosso dia ou no nosso entorno? A gente se irrita. Mas combate isso. Não permita que as tendências te agridam. Reajuste as emoções. Porque esse perfil de querer controlar tudo, normalmente está relacionado àquelas pessoas que são donas da razão. Então, emocionalmente, são pessoas que trazem consigo conturbações porque elas acham que só elas é quem tem a resposta certa. Daí a pouco ela se irrita. Às vezes ela não se irrita com o outro, mas se irrita no seu estado íntimo, se irrita consigo. Daí a pouco ela começa com outras disfunções, que é o que a gente está trabalhando aqui, outras disfunções fisiológicas, muitas vezes por situações irritáveis que ela poderia ter evitado. Como que ela pode lidar com isso? Aí começa o processo de autoavaliação. Para e pensa. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem que se chama a paciência. A paciência. Quem assina para nós, o Espírito que assina, lá está intitulado Um Espírito Amigo. Tem 2 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, assinadas por um Espírito Amigo. Esta, a paciência, e outra é Dar-se-á ao que se tem, que fala a respeito da caridade. Um Espírito Amigo é Joana de Ângeles. Então, a Joana de Ângeles, que assina essas 2 mensagens, imagina, só ela, né, para falar com eficiência sobre a paciência. Então, combater a neurastenia é lidar com a paciência diante da colocação do outro, diante dos fatos sociais que estão em torno de nós, diante da doença de familiares que acontecem dentro da nossa casa. Por quê? Neurastenia
irritabilidade, impaciência, mau humor, agressividade. Isso não vai ajudar em nada. Então, façamos um movimento de mudança aí. Depois ele coloca assim: persegue a gastralgia, mas educa os teus apetites à mesa. Persegue a gastralgia, ou seja, fuja da gula, mas educa os teus apetites à mesa. Quando ele fala educa teus apetites à mesa, tem pessoas que se alimentam como se fosse a última refeição da década. Alimenta. Depois, daqui a 3 horas, 4 horas, você vai alimentar de novo. Daqui a 3, 4 horas, você vai alimentar de novo. Persegue a gastralgia, quer dizer, fuja da gula, mas educa os teus apetites à mesa. Lembram a fala de Jesus, quando ele coloca para nós: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração? Muitas vezes a pessoa coloca o tesouro dela na mesa farta, na comida o tempo todo. Então, ela se esbanja, ela não come para ficar satisfeita, ela come para ficar cheia. Mas depois ela vai reclamar, porque se ela foge desse movimento de tensão, de estresse, ela acaba caindo na alimentação, aí ela excede ali. Aí ela abre espaço para problemas gástricos. Então, persegue a gastralgia, foge do problema gástrico. Mas para a gente fugir, educa os teus apetites à mesa. Não exceder naquelas situações que são apresentadas para nós durante todo o dia. Melhora as condições do sangue. Todavia, não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Melhora as condições do sangue. Faz o seu exame. Que seja anual, faz o seu exame. Melhora as condições do sangue. Mas veja, além de fazer o seu exame, que é o lado fisiológico, não tem nada. Agora, começa a avaliar como está essa alimentação saudável. Como está esse movimento seu com a mesa que nós colocamos anteriormente, no parágrafo anterior. Com as questões do coração, que o Emmanuel faz observação para nós, ainda antes de falar dos apetites, da gastralgia. Por quê? Porque tudo isso sobrecarrega o sangue. Tudo isso agrava o nosso estado fisiológico. Vocês vão lembrar daquela parábola, que é... Parábola não, do fato, a cura da mulher hemorroíça. Lembram a mulher hemorroíça? Ela tinha um fluxo de sangue de 12 anos. O fluxo de sangue, embora eu tenha visto alguns autores falar que aquele fluxo de sangue era um fluxo vaginal, não, era um fluxo hemorroidal, tanto que se chama a mulher hemorroíça. Ela tinha um fluxo de sangue hemorroidal. Veja, a hora que ela toca nas vestes do Cristo, o fluxo paralisa imediatamente. Mas perder o sangue é perder vitalidade. Adoecer o sangue é adoecer a vitalidade que nós temos para lutar no dia a dia, para lutar contra situações de mal-estar. Então, ele coloca para nós: todavia, não sobrecarregues o sangue com os resíduos de prazeres inferiores. Permita que a vitalidade flua. Permita que essa fluidez seja sempre saudável. E aí eu estou colocando no campo mental, no campo emocional, no campo verbal. Permita que essa fluidez não te agrida. Então, pensa positivo. Sente de forma saudável e verbaliza consolando. Por quê? Porque assim a gente não perde a vitalidade, como aconteceu com a mulher hemorroíça, que o Evangelho coloca para nós como Verônica. E nós vamos vê-la novamente lá no Evangelho. Vocês vão lembrar no episódio do Cristo, quando caminhava carregando a cruz em direção ao Gólgota. Aquela mulher, quando Cristo cai com a cruz e ela vem com um lenço de linho branco e limpa o suor e o sangue que escorria na face do Cristo, aquela mulher é a mesma mulher hemorroíça. É a mesma mulher que, na hora que ela tira o lenço de linho branco da face do Cristo, aquele lenço tinha o desenho da face dele. É a mesma mulher. O
O que significa isso para nós? No primeiro momento, ela foi curada. O significado final desta cura, quando ela chega para enxugar a face do Cristo, ela já estava ali renovada. Ela foi para acompanhar aquele processo. Ela não descuidou do movimento de transformação, porque ela poderia ter se curado, cuidado dos afazeres dela. Ela continuou dedicada aos seus afazeres, mas, ao mesmo tempo, ela foi cuidar de limpar a face do Cristo, ou seja, eu continuo tendo vitalidade para acompanhar as lições do Evangelho. Quem vai colocar para nós essa figura de Verônica é Amélia Rodrigues, que vai falar a respeito da mulher hemorroíça. Nós vamos ver no parágrafo seguinte, quando Emmanuel diz assim: guerreia a hepatite. Entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprases. Livrar de excessos, olha, guerreia a hepatite, cuida do fígado. Ele fala para nós a respeito da hepatite, porque o órgão mais agredido no quadro da hepatite é o fígado, mas ao mesmo tempo ele depois generaliza: livra o fígado dos excessos em que te comprases. Então, volta na questão da alimentação, volta na questão do álcool, volta. Mas, espiritualmente e emocionalmente, ele está propondo para a gente, quando fala livra dos excessos em que te comprases, ele está propondo o quê? Disciplina. Quando Emmanuel dá a lição para o Chico sobre disciplina e fala 3 vezes sobre disciplina, 3, é porque tudo na nossa vida é disciplina. Disciplina no tom de voz, disciplina nas manifestações mentais, disciplina nas relações familiares, disciplina nos apetites, na mesa, disciplina na direção, quando estiver, disciplina quando você estiver atravessando uma rua, disciplina quando você estiver em contato com determinadas pessoas neste ou naquele evento. Tudo na nossa vida é disciplina. Então, se nós fôssemos pessoas mais disciplinadas, talvez não passássemos pela gravidade que estamos passando hoje, neste quadro de pandemia. Se nós, aí eu não estou falando nós espíritas, não estou falando nós brasileiros, se nós na Terra fôssemos mais disciplinados, talvez não passássemos por este quadro. Porque o vírus está aí, mas ele agride a nossa falta de disciplina. Então, se nós tivéssemos melhor estrutura moral para atender a disciplina nesses vários campos que a gente está citando aqui, o nosso corpo não estaria tão adoentado. Então, imaginem vocês, o vírus, vou pegar esse exemplo, né, já que nós estamos no movimento de pandemia. O vírus está aí. Eu estava vendo alguns dizeres médicos e eles estão colocando para nós que o vírus, ele não é tão agressivo. Ele não é tão agressivo. O problema em si não é o vírus, mas é a falta de imunidade da criatura. Mas por que a falta de imunidade? Porque não tem disciplina. E aí a gente extrapolando, que não é só em relação à questão do fígado. Por quê? Porque se a pessoa tem alimentação saudável, verduras, frutas, legumes, sem excesso, alimentação rica, por exemplo, como os vegetais, alimentação não excessiva, não predisposição à obesidade. Então, se ela toma sol todos os dias, porque ali já tem uma vitamina, porque veja, lembra os dizeres, isso é um dizer médico, onde entra o sol, sai a doença. Então, a pessoa que se cuida, faz uma atividade física. Então, você imagina, ela está disciplinando o seu dia a dia. Se ela disciplina o seu dia a dia, ela não se envolve com excesso. Então, eu já não estou falando mais em relação ao fígado, estou falando no corpo como um todo. Ela não sobrecarrega o seu aparelho fisiológico. E a hora que o vírus chegar, ele chega e te encontra equilibrado, ele não tem espaço. Então, foge dos excessos. A palavrinha mágica que ele diz para nós aqui, livra o fígado dos excessos em que te comprases. E eu vou dizer o seguinte, completando ou acrescentando o que Emmanuel coloca para nós,
Fuja você inteiro dos excessos que te compraz, não o fígado. Fuja dos excessos, porque se você fugir dos excessos, você entra no mundo da disciplina. E aí agora temos ainda a disciplina mental, que ele vai fazer uma observação para nós no parágrafo aqui embaixo. A disciplina mental. No parágrafo seguinte ele diz assim: remove os perigos da uremia, contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Então, o seu rim está funcionando? Você bebe muita água durante o dia? Voltando à questão da disciplina, não só em relação ao fígado, mas você como um todo? Você bebe de 2 a 3 litros de água todos os dias, que é extremamente significativo, que é bom para o seu sangue, que vimos aqui atrás, que é bom para as funções renais, que estamos vendo as colocações de Emmanuel aqui, é questão de disciplina. Mas veja, quando a pessoa começa a apresentar problemas renais, muitas vezes está relacionado emocionalmente àquelas pessoas que estão com dificuldades de expressar os seus sentimentos. Pessoas que estão com dificuldades de se posicionarem nas suas relações. Então, atentemos para isso. Como que está a sua relação com a água, com o líquido, com a alimentação? Ainda assim, existe uma dificuldade no órgão. Começa a avaliar como que está o seu lado emocional. E aí Emmanuel diz para nós: desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Olha, desloca o reumatismo. Então, eliminada a questão biológica, veja, o reumatismo que vai agredindo as juntas, mas como você tem usado os membros que estão à sua disposição? É muito comum a gente ter problemas nos membros, por quê? Porque tem a ver com os nossos contatos. Então, se você está com problema nos pés, observe como está a sua caminhada. Porque aqui ele está falando pés, braços e mãos. Então, vamos avaliar os 3. No lado emocional e espiritual, observe como está a sua caminhada com a família, ou com o marido, ou com a esposa, com os filhos. Observe como está a sua caminhada. Observe como está a sua caminhada na empresa, já que você sente dor nos pés, sente dor no tornozelo, não consegue firmar durante muito tempo, porque depois começa a doer de novo. Então, como está a sua caminhada? O problema aí ele fala, pés, braços e mãos. Braços. Como você tem utilizado os braços nas relações? Você tem estendido os braços para ajudar alguém? Você tem carregado as pessoas? Carregado não no sentido de evitar a caminhada, mas carregado no sentido de ajudá-las com o peso que elas estão carregando sobre os ombros. Você tem oferecido os braços para ajudá-la nesse carregamento? Você tem oferecido os seus braços para se envolver com as diversas situações que o mundo propõe para a gente? E aí vem a questão das mãos. Você dá as mãos para as pessoas que estão se erguendo? Ou você passa de liso e deixa que as pessoas se ergam sozinhas? Como está a sua relação com as mãos? Então veja, pés, braços e mãos. Agora Paulo, quando escreve aos Hebreus, ele coloca para nós para endireitar as nossas veredas. Ele diz assim: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e endireitai as veredas dos vossos pés. Então, quando ele coloca para nós, tornai a levantar, porque cair a gente vai cair. Ainda que estejamos caminhando com os pés firmes, com a proposta de a gente se manter sempre na estrada reta, com a proposta de ajudar aqueles que estão em dificuldades, a gente também vai cair. Porque todas as pessoas caem. Só que a gente pode evitar o número de quedas. E ele fala, tornai a levantar as mãos cansadas. Ou seja, envolvemos ainda que estejamos em queda, ou ainda que estejamos em dificuldade, levanta, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Por quê? Porque o joelho vai dar a sustentação do corpo todo. Não é o pé que sustenta o corpo.
O pé é mais um componente, mas o joelho sustenta. Ah, mas eu tenho dor no joelho demais da conta. Eu estou com muita dor nas articulações. Então, evitado um exame, feito um exame, evitada a doença, seja um reumatismo, seja uma artrose, seja uma artrite, observa como está a sua caminhada. Muitas vezes você está caminhando de forma tão rígida que aí as juntas doem. Você está com posturas tão rígidas, tão agressivas, tão seguro de que só você tem razão, as juntas doem. Não tem esse ditado popular, quando começa a doer, junta tudo e joga fora? Tem ou não tem? Então, a partir do momento que fala junta tudo e joga fora, significa não é o seu corpo. Junte esses valores que estão te agredindo e joga fora. E começa a construir valores novos. E aí ele vai dizer para nós, sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Lembram que eu coloquei, daqui a pouco o Emmanuel vai falar sobre a questão mental? Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Evita os pensamentos negativos. Ah, mas não tem jeito, eles vão vir. Ok, eles vão vir. Eu disse evitar. Não tem como proibir, porque muitas vezes ele está ainda na nossa sintonia. Nós ainda não damos conta de evitar 100% desses pensamentos negativos. Então vamos lutar para fazer essa evitação. Nós vamos lutar. Então quando ele coloca, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres, nós temos dois tipos de pensamentos, o positivo e o negativo. Diferenciemos um do outro. O pensamento negativo, ele traz desequilíbrio. O pensamento negativo, ele traz doença. O pensamento negativo, ele traz a morte. Ah, mas vocês estão pensando assim. Ah, mas todo mundo morre, quem pensa negativo e quem pensa positivo. Nós vamos pegar um exemplo, vamos relacionar com o vício. Quem fuma, vou pegar o exemplo do cigarro, quem fuma morre, quem não fuma desencarna. O que quer dizer isso? Os dois, biologicamente, os dois irão morrer. Mas aquele que está envolvido com o vício, ele não deixa a carne. Aquele que se liberta do vício, ele desencarna, ele se desliga da carne. Então veja, se nós estamos colocando em relação ao pensamento negativo gera desequilíbrio. Consequentemente, ele gera doenças. Consequentemente, ele leva à morte. Pensamento positivo gera equilíbrio. Pensamento positivo que gera equilíbrio leva à saúde. Levando à saúde, ele traz a vida. Porque mesmo que você desencarne, a vida está lá. Então, depende como nós estamos lidando com esse pensamento. Quem vai fazer esse esquema para nós, que eu acabei de citar para vocês, é Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, que ele discute o livro nos domínios da mediunidade, e ele vai colocar isso no capítulo 31, intitulado Comunhão Mental. E ele vai explicar isso mais detalhadamente, se vocês se interessarem, no capítulo Comunhão Mental, 31 do livro Estudando a Mediunidade. Martins Peralva vai explicar isso aí para a gente. Ok? Então, pensamento positivo. Por quê? Porque aí a gente sana os desacertos cerebrais que nos ameaçam. A gente sana com pensamento positivo. E por fim, Emmanuel encerra este capítulo para nós dizendo assim: consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Pensamento positivo para o teu corpo. Neste mesmo capítulo que eu citei da Joana de Ângeles, intitulado O Corpo do Livro Lampadário Espírita, que é o capítulo 4, ela coloca para nós que são 60 trilhões de células trabalhando em nosso favor. Se nós formos lá no Livro dos Espíritos, na questão de número 766, a espiritualidade coloca que a vida social está na natureza.
É esta a natureza. A vida social está aqui. São 60 trilhões de células trabalhando em meu favor. A partir de 2 células iniciais, o espermatozoide e o óvulo, trabalhando em meu favor. Então, prega o evangelho para o teu corpo. Prega o evangelho para os teus órgãos. Então, veja, quando a gente colocou lá em cima, na observação que o Emmanuel fez sobre o fígado, e nós trouxemos para o cuidado com a alimentação, nós trouxemos para a alimentação saudável durante o dia, para distribuir durante o dia, alimentação com legumes, verduras, frutas, para você se imunizar, para você se fortalecer. Se um vírus desse ou qualquer outro chega, te encontra alimentado, te encontra equilibrado. Mas basta essa estrutura? Não. Aí nós colocamos a importância de você tomar um sol todos os dias. Que seja 15 minutos, 20 minutos de sol, principalmente nesse horário 9, 10 da manhã, até as 4 da tarde, 15 minutinhos. Se você der conta de tomar, não é se expor ao sol, não é isso, mas energia solar. Absorver um pouco dessa energia, isso alimenta positivamente o seu bem-estar. E aí vem a estrutura mental. As pessoas estão envolvidas na pandemia mental. E aí ela começa a agredir o próprio corpo, sempre achando que alguma coisa vai acontecer com ela. Evita horários graves de movimentos sociais onde a conversa é negativa. Evita essas situações que possam te agredir, que depois você não consegue refazer os pensamentos positivos, senão você não vai pregar evangelho para os seus órgãos. Que pregar evangelho para os seus órgãos significa pensamento positivo. E aí ele diz, seus órgãos são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Então, é importante que a gente mantenha o pensamento positivo, mas a nossa vontade tem que comandar o barco do organismo. Tem que comandar. Vamos voltar ao título do texto? Socorre a ti mesmo. Eu sei que à medida que eu estava falando aqui, vocês lembraram. Nossa, isso é para o meu marido. Isso aqui é para o meu filho. Isso é para o meu amigo. Muitas vezes trabalhamos o texto e a gente lembra do outro. E não fizemos o movimento de autoavaliação. A proposta de Emmanuel no capítulo 51 é: socorre a ti mesmo. Se autoavalie antes de oferecer o bem-estar para o outro. Faça por você. Trabalhe o seu bem-estar. E a partir daí, nós conseguiremos trabalhar o bem-estar do outro, se assim nos for dada a oportunidade, se ele nos procurar. Porque você é equilibrado consigo, fica fácil ajudar o outro a se equilibrar também. Ok? Era isso. Até a próxima vez, com um novo vídeo. Que Deus abençoe o nosso dia, a nossa semana. Um abraço.